Olá, tudo bem com você? Essa semana nós chegamos à lição de número 11, que tem como tema o Santuário da Nova Aliança. Você lembra do verso para memorizar? Que está lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 15, diz o seguinte, hein? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Ao longo desse trimestre, nós estamos como foco principal a aliança, vocês perceberam, né? Que é esse relacionamento de amor de um Deus com seu povo de Israel ali do passado, mas que alcança eu e você hoje. Interessante? Para nós entendermos o plano da salvação, nós precisamos entender a figura que Deus representou este plano, através do santuário terrestre ali no passado. E veja o que a lição fala a respeito. De acordo com a Bíblia, ele era apenas uma sombra, uma figura, uma imagem do verdadeiro santuário. Contudo, essa sombra, imagens, eram suficientes para prenunciar e revelar claramente as verdades sobre o amor e o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Sabe, queridos? Eu fico lembrando do que o profeta Isaías, lá em Isaías 57, verso 15, fala sobre as habitações de Deus. Ele diz que Deus habita em dois lugares. Deus habita nos altos céus, lá no santuário celestial, e Deus habita também no meu e no teu coração. Interessante que Deus, ao estar aqui, antes mesmo de Jesus vir a esta terra, ele ensina para o seu povo o plano da salvação em um ritual ali no santuário terrestre, se relacionando, habitando no meio do povo. Houve um relacionamento deste Deus, e em Levíticos 26, versos 11 e 12, diz o seguinte: porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu povo e vocês serão o meu povo. Olha aí que interessante. Este Deus habitou no meio do seu povo, literalmente ali no santuário terrestre, e ele diz que não se aborrece comigo e com você. Que Deus maravilhoso, não é verdade? Ele habitou no meio de nós. Mas lá no santuário terrestre, ali para representar o plano da salvação, nós tínhamos alguns procedimentos que precisamos compreender, que está lá em Levíticos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 7, que são os sacrifícios que eram levados até aquele lugar. E veja, a respeito do pecado, sacrifício e aceitação, ali dentro daquele ambiente, nós percebemos que Deus utilizava um método interessante. Qual era o método que Deus utilizava? Os pecadores que se arrependiam chegavam até o santuário terrestre e levavam uma oferta de sacrifício para Deus naquele lugar. E o método de Deus para que houvesse perdão para os pecados era o derramamento de sangue. Meu amigo, para que houvesse perdão dos pecados, o sangue deveria ser derramado. E você diz, que interessante. Então quer dizer que o sangue de um animal iria substituir os meus pecados? Não. Não seria o sangue de um animal que iria substituir os meus e os teus pecados. O que iria substituir o meu e os teus pecados é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para substituir, olha o que Deus fez. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigos, para substituir o teu pecado, para substituir o meu pecado, nós precisamos sim do sangue derramado. E não é de um animal. Ali no passado acontecia porque simplesmente eram sombras de acontecimentos futuros representando Jesus que viria. Para o povo de Israel, lá no santuário terrestre, sim, eram animais que derramavam seu sangue, mas representando Jesus que viria. Jesus, então, é o único que poderia substituir eu e você para termos perdão dos nossos pecados. É isso. Então, se nós tínhamos ali no passado o santuário terrestre, hoje nós temos
em nosso favor o santuário celestial. É isso aí, o santuário celestial, onde o próprio Jesus é o nosso sumo sacerdote. E aí nós temos essa nova aliança, a obra de Cristo ali no santuário celestial. Ela está ativa todos os dias, acontecendo para que haja perdão pelos meus e para os teus pecados. Que interessante, né, queridos? Muitos pensam que a obra de Jesus, ela acabou ali, na cruz do Calvário. Jesus se sacrificou por mim e por você, foi morto na cruz do Calvário, e muitos acreditam que esse foi o sacrifício suficiente e único. Foi suficiente, mas não foi único, porque ele continua intercedendo por mim e por você. Ele continua ministrando ali no santuário celestial. E lá nós temos o ministério de Cristo, todos os dias, intercedendo por mim e por você. Jesus não apenas pagou a penalidade pelos nossos pecados, tendo-os levado sobre si na cruz, diz lá em 1 Pedro 2,24, mas agora Ele está na presença de Deus como mediador entre o céu e a terra, entre a humanidade e a divindade. Queridos, há esperança para mim, há esperança para você. Quando nós falamos sobre o santuário da nova aliança, nós percebemos que aquilo que o nosso Deus ensinou para o seu povo ali no passado sobre o plano da salvação, hoje eu e você temos uma luz maior para estarmos vivenciando a salvação a cada instante, a cada dia, através do intermédio do ministério de Cristo lá no santuário celestial. Sabe, queridos, a maravilhosa notícia da nova aliança é que hoje, por causa de Jesus, pecadores arrependidos têm alguém que os representa no céu. Eu gostaria de finalizar te dizendo, não se preocupe se você foi muito longe. Não se preocupe. Jesus está intercedendo por você. Se arrependa, acredite no sacrifício de Cristo e receba as bênçãos que Deus tem para derramar em tua vida. Que Deus te abençoe.